Oi, no vídeo de hoje eu vou estrear algo que eu já tô querendo fazer há um tempo aqui no canal, aqui no Transalore e tudo. Esse é um vídeo que também vai ao ar em forma de áudio, então ele é um podcast e um vídeo. Você pode escolher o que você quer fazer. Eu não tô eliminando o Transalorcast, eu não tô eliminando todas as outras coisas, eu tô criando algo a mais. E o que seria esse algo a mais? Você deve ter visto pela abertura, pelo título desse vídeo, que é um programa chamado Rádio Transalore, que na verdade é um novo quadro que eu vou criar aqui, e eu já vou explicar como vai funcionar, que esse aqui é o programa de estreia da Rádio Transalore. É um teste, né? Eu tô fazendo para dar esse primeiro passo e começar a entender para onde esse projeto vai, para onde que essas ideias vão começar a se desenvolver. E por que eu criei então esse projeto? Por que existe essa ideia para começar? Primeiro que eu tenho muita vontade de falar, às vezes, sobre alguns assuntos com um pouco mais de nuance, assim, com um pouco mais de desenvolvimento nos assuntos. Eu faço os vídeos normalmente assim, que são vídeos para ser um pouco mais dinâmicos, mais interativos, rápidos para quem quer assistir. Mas ao mesmo tempo eu sinto falta de fazer algo que seja para quem tem vontade de uma conversa, de eu tô sentado aqui conversando com você e essa é a nossa interação hoje. E eu vou falar sobre diversos assuntos aqui relacionados a Doctor Who. Então, como vai funcionar? A ideia disso aqui é não ter cortes, então vai ser um programa mais lento, vai ser uma interação para você que gosta de assistir algo que seja um pouco mais conversa mesmo. Não vai ser algo para, tipo, TikTok, que é tudo rápido, não. É justamente para ser o que passe essa sensação de que você está assistindo, ouvindo a um programa de rádio, né, que tenha esse conceito assim. Ou também que seja como se fosse um programa de talk show, que tem o apresentador com o microfone dele do lado e ele fala sobre isso. Eu até comprei um microfone novo no início do ano porque eu queria trazer essa ideia e começar a desenvolver essa ideia. E aí eu fiquei por um tempo pensando sobre como poderia ser essa ideia, o que eu traria de diferente em um programa assim que se destacaria totalmente do que eu faço semanalmente assim no canal. E a primeira ideia foi, então, eu vou criar algo que apareça o microfone, eu vou criar algo que dê essa sensação de que você está assistindo uma apresentação de um programinha, assim. Eu estou no meu quarto, não é algo muito super produzido, mas eu tenho a minha decoraçãozinha, eu mudei o cenário, eu troquei de parede, né? Eu faço os vídeos para uma parede daqui e agora eu troquei de lado, que é a parede das minhas costas, que é geralmente onde fica a câmera quando eu gravo pro lado de lá, que tem a estante e tudo. E essa foi a ideia, então, fazer o oposto para que você, quando entra aqui, perceber, essa é a Rádio Transalore, esses não são os vídeos comuns que são sendo postados, que a gente já viu ao longo desses últimos anos. E então, essa é a ideia inicial. Como eu falei, é conversar sobre assuntos de forma mais lenta, com um pouco mais de nuance. E nessa estreia, obviamente eu não vou falar sobre algum assunto específico de Doctor Who, eu quero explicar mais como eu vou entrar nesses assuntos. E eu tenho um planejamento aí, que espero que dê certo. E um dos passos que eu quero tomar nessa Rádio Transalore é, por exemplo, falar de audiodramas, digamos assim. E recentemente estreou o audiodrama do Christopher Eccleston na volta dele para Doctor Who.
E eu pretendo, espero que dê tudo certo, para conversar com você sobre esses audiodramas. E aí a minha ideia é assim, eu vou ouvir algum audiodrama, eu vou sentar aqui e eu vou conversar sobre esse audiodrama de forma que eu traga assuntos que não sejam somente falar, eu gostei, é bom e eu indico para você ouvir. Não, a minha ideia é tentar trazer o máximo de comentários que eu posso sobre o que esses audiodramas me passaram, o que essa história me passou. Se eu tiver alguma curiosidade, se eu tiver alguma informação extra, eu trago isso também. Mas é para eu trazer uma conversa, para eu indicar algo que eu realmente gostei e para você perceber os motivos por eu ter gostado. E a minha ideia também é não somente trazer audiodramas aqui e esse tipo de indicação sobre Doctor Who. A minha ideia é transformar tudo que eu fazia de indicação, seja de livro, seja de qualquer outra coisa que eu já indiquei, alguma outra série, algum outro tipo de conteúdo de Doctor Who que é um pouco mais básico assim e mais desconhecido, por exemplo, ou até mesmo algum arco da série clássica, algo mais que caiba nesse formato. A minha ideia seria trazer para cá e eu poder conversar com você sobre esses assuntos aqui e não em vídeos mais rápidos. E aí, como ficariam os outros vídeos que eu faço normalmente? Ficariam focados apenas em falar sobre episódios, né, normais, e as outras coisas que eu faço no dia a dia de forma que você já conhece. Por exemplo, explicando Doctor Who para iniciantes, todas essas outras coisas, os vídeos normais. O que vai acontecer aqui é que em vez de eu fazer tudo no mesmo formato que eu fazia antes, o que eu tiver de indicação e o que eu tiver sobre falar de universo expandido e de outras coisas, eu vou trazer para esse formato aqui. Algo que eu tô pensando em fazer, que eu tô planejando durante a próxima temporada, a 13ª temporada, seria assim. E eu peço paciência porque eu não sei se vai chegar a acontecer alguma coisa assim, mas eu espero que aconteça, que eu consiga fazer. A minha ideia para a próxima temporada, eu sempre faço os vídeos pós-episódio. E nesse sentido, agora eu tô pensando em fazer vídeos pré-episódio. E o que seria isso? Seria como se fosse uma preparação para o episódio. Então, por exemplo, a gente vai ter lá, tal dia estreia o primeiro episódio da 13ª temporada. O que eu vou fazer naquele vídeo? Naquele vídeo, nesse Rádio Translator, a gente vai conversar sobre as nossas expectativas para o episódio, sobre sinopse, sobre o teaser do episódio, sobre todas essas informações prévias que a gente conhece, sobre também, por exemplo, teoria que a gente possa ter a partir do que a gente tem de informação desse episódio, e conversar sobre o episódio aqui como se fosse um pré-show, assim, pré-episódio. E é isso que eu quero trazer aqui. E claro, aí depois do episódio, eu vou fazer o vídeo comum, normal, como a gente sempre conhece, falando do episódio. Então vai ser tipo uma preparação para quem quer conversar sobre teoria e depois o pós-episódio. E aqui também eu pretendo trazer as conversas sobre os trailers, as conversas sobre todas essas informações. Mas, por exemplo, em alguns momentos, essa Rádio Translator, eu vou trazer um episódio inteiro em que eu posso falar de diversos assuntos diferentes dentro de um só episódio, porque pode ter alguma noticiazinha, pode ter algum rumor, pode ter alguma coisa que aí caiba eu falar em um programa só, que vai depois para você ouvir como um podcast lá no Spotify, em todos os lugares, ou para você assistir se você gosta dessa interação mais com o cenário e tudo mais.
A princípio, esse é um programa que eu vou fazer sozinho, sem convidados, porque aí existe o Transalorcast para trazer convidados e trazer o pessoal que faz parte da equipe do Transalorcast para interagir e conversar. Por que eu estou fazendo isso e simplesmente não continuo fazendo o Transalorcast? Porque o Transalorcast é um projeto que está se tornando difícil de fazer com frequência. Então, no lugar de tentar me tropeçar e fazer sempre um Transalorcast toda semana, ou sei lá quantas vezes, eu vou tentar fazer isso, e assim eu corto a necessidade de sempre estar fazendo podcast, porque vai ter sempre um novo episódio de um podcast, de um programa, falando sobre Doctor Who de uma forma um pouco mais densa, um pouco mais demorada, digamos assim, como num formato de um podcast. Mas é isso, muito obrigado por assistir, eu te vejo no próximo e até mais. Tchau, tchau.